Shalom, Boker Tov, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos queridos aqui do canal, você que já está inscrito, né? E você que está chegando agora, e se você curtiu o vídeo, se você gostou do canal, se inscreva, porque isso nos ajuda a espalhar muito mais o conhecimento da Torá, que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é que você se aprofunde, ame a Torá, e o propósito de tudo é conhecer a Deus. Esse conhecer, né, eu sempre bato nessa tecla, é da'at. Da'at, em hebraico, significa estar tão perto que você tem intimidade com aquela pessoa, né? E no caso com Deus, né, a gente ter intimidade com Deus. É a mesma expressão usada para quando um homem e uma mulher, eles estão tão íntimos que a gente diz que o homem conheceu a mulher, né? Então, da'at. Então, esse é o meu desejo, meu objetivo. No vídeo passado eu falei sobre ser de santos, porque eu sou santo. Então eu falei sobre a santificação de Israel. E hoje eu quero dar uma continuação nesse assunto, porque o meu desejo é migrar, né, escalar pontos de santificação. Então hoje eu vou falar de santificação lá de Adão, né, Adão, até o tabernáculo. Num outro vídeo, assim, se Adonai me permitir, eu vou trabalhar na questão do tabernáculo em si, certo? E a gente vai conhecer níveis de santidade. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, o título desse vídeo é Níveis de Santidade, para que a gente possa entender o que significa, de fato, santidade e por que existem esses níveis. Então, muitas das vezes, a religião transformou muito essa santidade em algo pessoal, né? Então, fulano era um santo. Beltrano era o santo não sei das quantas, Ciclano ou Ciclana era santa não sei das quantas. E às vezes até dentro do judaísmo, infelizmente, às vezes existe uma questão de transformar alguns rabinos numa santidade muito, muito intensa. E eu quero mostrar para você, não que não existam rabinos santos, mas existem também leigos santos. Existem homens e mulheres que não são mestres da Torá e que são santos. E muitas vezes mais santos ainda do que rabinos. Por quê? Porque essa santidade a gente precisa tirar da mente como se fosse algo inerente a um grupo, um grupo clerical, um grupo sacerdotal. E a gente precisa entender que quando Adonai fala com o povo de Israel, ele não estabelece individualismo, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele não diz a congregação de Israel, sejam santos porque eu sou santo. Então é a congregação inteira que vai gozar dessa santidade. E agora, como eu já sei disso, agora já entendi pelo vídeo anterior que a santidade, ela nada mais como eu entendi pelo vídeo anterior, que a santidade ela é uma forma de eu não imitar o que havia no Egito, exatamente quando esse texto é dito, né, de Levítico. Então eu preciso comparar Israel com o Egito. Então muitas das coisas que a gente vai ver na Torá e no judaísmo fundamentado na Torá é de que essa santidade ela exige do povo de Israel uma diferenciação, uma não assimilação. Então vamos lá. Eu vi no vídeo anterior, então, que o Egito tem um jeito de ser, um comportamento social de ser, um comportamento religioso de ser, um comportamento conjugal, um comportamento econômico, um comportamento agropecuário. E eu vou olhar agora para Israel, quando a Adonai ordena a santidade de Israel, para que não seja em nada parecido com o Egito. Então, isso é santidade, essa não assimilação, não absorção das características egípcias. Por exemplo, por que nós somos ordenados a não nos barbearmos? Porque no Egito, os homens se barbeavam, os homens cortavam a barba no extremo da barba quando tinha aquelas barbas, né? Se você olhar os filmes, os desenhos, aí você vai aquela barba mais retangular, né? Então, na Torá diz para a gente não também cortar a barba nos extremos da barba. E tudo isso é justamente para mostrar para Israel que vocês não são igual ao Egito. Por exemplo, a questão do conjugal, né?
No Egito, poderia um homem casar com a sua irmã e ter relações sexuais com a sua irmã e ter filhos com a sua irmã. Nós vamos ver que a exigência de uma santificação de Israel envolve em não ter esse tipo de casamento, não ter esse tipo de relacionamento. E aí a Torá abre um leque e diz, olha, com esse tipo de os parentes próximos achegados não pode ter. Tá? Por quê? Porque no Egito acontecia isso. Também a gente tem uma economia e um agronegócio, uma agropecuária no Egito, que privilegiava grupos sociais. Enquanto que em Israel, nós vamos ver que a agropecuária ela tem que privilegiar todo o povo de Israel, incluindo os pobres. Então a gente vai vendo que isso tudo é santificação. A questão do homossexualismo, né, que eu comentei aqui, a questão do homossexualismo que eu comentei sobre no Egito, isso era um comportamento comum. Tá? E aí Israel é chamado então para não ter esse comportamento. Por quê? É a volta à questão lá de Adão e Havá, de Adão e Eva, né? Um homem e uma mulher, que é o princípio da criação, é o Bereshit. Tá? Então, a gente vai entendendo que santidade não se trata de santismo, mas se trata de uma referência de estrutura social para Israel que seja distinta daquele comportamento do Egito. E isso vai implicar toda a nossa vida no dia a dia. Né? Então, por exemplo, no Egito adoravam a criação, né? O rio Nilo, o boi, o gato, o sol, a lua. Nós somos chamados a não estabelecer nenhum tipo de adoração à criação, mas ao Criador. Então, vejam que santidade tem a ver com essa diferenciação. Tá? Então, vamos lá, eu quero falar hoje sobre esses níveis de santidade. Nós vamos começar lá em Adão, porque nós precisamos entender que, ao mesmo tempo que Adão é o início de tudo, ele é o retorno de tudo. A redenção é o início, é a volta ao início. Então, eu preciso compreender esse comportamento, o que é ser redimido, o que é estar na estatura de Adão antes da queda. Primeiramente, eu preciso compreender que Adão foi criado de uma maneira muito especial. E diz o texto em Bereshit, aí que eu vou estabelecer para vocês alguns midrashim e alguns fundamentos do Talmud, e é importante que a gente possa discutir isso. Quando diz ali que Adonai, né, criou Adão, o segundo Adão, né, porque nós temos o Adão Kadmon, que é o Adão criado totalmente à imagem e semelhança de Adonai, e de Deus, né, de Elohim, e depois nós temos no capítulo 2 a criação do Adão, vamos dizer assim, humano, a humanidade. Adão ali representa a humanidade, certo? Então, inclusive, traduzir Adão como homem é errado, certo? Porque só pode ser traduzido como homem quando existia o vocábulo Ish, mas quando existia o vocábulo Adão, não pode ser homem. É igual muitas vezes você lê na Bíblia assim, o filho do homem. Mas não é Benei Ish, é Benei Adão. E isso tem um motivo, tem um porquê. Essa diferenciação tem um porquê, obviamente. E quando eu tenho Adão ali criado no capítulo 2, a primeira coisa que diz é o seguinte, foi criado Adão, né, formou Deus, pois, Adão do pó da terra. Você poderia perguntar assim, tá, mas de qual pó? E de qual terra? Sim, do planeta Terra por inteiro? Sim, mas de onde? De onde foi esse pó que Adão foi criado? Então, é uma pergunta interessante, né? No Talmud babilônico, né, no Avodá Zará, em 8a, a gente vai ter a explicação de que Adão foi criado do pó da terra, sim, mas do pó da terra onde vai estar futuramente o altar. Aquele local muito específico. E agora, daqui a pouco você vai entender que local é esse. Então, quando o texto está dizendo, formou, pois, Elohim, né, Deus, Adão, do pó da terra, o Talmud nos diz que foi criado do pó da terra específica, na localização de onde vai estar o altar. Aquela terra, aquele pó daquela terra é sagrado. E é por isso que eu estou falando de níveis de santidade. A gente vai ver que aquele local é sagrado até hoje.
Tá? Até hoje, lá no território de Israel, no território geográfico de Israel, esse lugar existe ainda, e esse lugar é preservado, e esse lugar contém ali, de uma certa forma, a presença da divindade. Tamanho grau de santidade daquele local. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é de que Adão foi formado do pó da terra, mas dessa terra que é a base onde vai estar o altar de Deus, onde o seu local onde o nome de Deus será conhecido. E aí, o que a gente vai ter lá? A gente vai entender, quando a gente vê o capítulo 3 ali, a gente vê que 3 e 4, né? A gente vai ver que vai surgir os filhos, né? Caim e Ravel, mas é bom entender que também no capítulo diz ali, mas na tradução não vai aparecer, que houve filhos e filhas. Tá? Na mesma ali, concebeu Ravá, né? Ali a luz ao filho, a Caim e depois a Ravel ali, né? A gente vai ver que existem duas palavrinhas, né? Et, em hebraico significa dizendo que nasceu Caim, né? E duas irmãs, certo? Então a gente vai ver isso, é muito interessante, né? Mas no texto hebraico, na tradução não vai aparecer, até porque eu creio que os tradutores não entenderam aquela repetição de et, no texto hebraico bíblico, né? Bom, mas aí o que acontece? A gente vai ver que Caim e Abel, eles vão também fazer, a gente vê isso nitidamente no início do capítulo, que eles vão trazer ofertas sobre o altar. Já parou para pensar que nós estamos no início da criação e que Caim e Abel, vou falar em português assim para ficar mais fácil de entender, eles já estão trazendo ofertas para um altar? E, então a pergunta seria o seguinte, quem disse para eles que eles tinham que fazer um altar? Bom, dentro do ensinamento do Talmud, os nossos sábios dizem que o primeiro altar foi construído por Adão e Havá. Então Adão construiu o primeiro altar no local onde ele foi formado, que seria esse local sagrado que eu falei para vocês vão entender depois a sequência. Ele construiu o primeiro altar e ele e Havá ofereceram o primeiro sacrifício, numa demonstração, numa maneira de se expressar como um sacrifício de expiação, de perdão pelos pecados, reconhecendo que pecaram contra Adonai. E quando a gente vai ler os livros apócrifos, aí o pessoal, mas livro apócrifo, gente, existe dois tipos de livro apócrifo, tá? Rotulado de livro apócrifo, é preciso entender isso. Existem livros apócrifos, são livros da literatura judaica antiga. É igual você ler, por exemplo, quando você vai ler um livro de Machado de Assis, de José de Alencar, você não vai dizer que ele é sagrado. Mas ao ler o livro de José de Alencar e Machado de Assis, você vai encontrar nos textos informações sociais, da sociedade, da cultura. Então você pode, ao ler aquele livro, você vai ter um conhecimento de como era a sociedade, como é que era a cultura naquela época que o livro foi escrito, que a história repercute, né? Então quando você lê os livros apócrifos, você vai ter um conhecimento da história. Ele não é um livro sagrado, um livro canônico, como o pessoal gosta de falar, mas ele é um livro que não pode ser jogado fora. Então a gente vai ver o quê? Que no livro de Adão, a gente vai perceber que existe um sentimento de tristeza pelo pecado cometido. Ele e Havá vão passando muito tempo em tristeza, muito tempo em choro, muito tempo em contrição. E isso é bom que a gente entenda que Adão não foi destruído por Deus. Deus o levou a um exílio e o próprio Deus se exilou também. Por quê? Porque o exílio ele não é um castigo, ele é uma disciplina, ele é um processo de reconstrução. Então, por exemplo, nós estamos ainda no exílio romano, nós ainda estamos no exílio romano, mas não é porque Deus não nos ama, é porque nesse processo estão acontecendo coisas conosco de elevação da nossa alma, de elevação do nosso amor pela terra prometida e também iluminando outras pessoas que são os goim, os estrangeiros,
Tá? Então, esse exílio é necessário. Então, quando ele ordena que Adão e Havá sejam retirados do Gan Éden, não é um ato de raiva, de perda de controle de Adonai, longe disso. É um processo de redenção que está sendo iniciado. Então, ali a gente já sabe que Adão construiu o altar e serviu de exemplo para os filhos. E os filhos vão também, a partir daí, trazer sacrifícios ofertas, melhor dizendo, nesse altar. Só que a gente vê no texto de Bereshit que Abel, né, trouxe uma oferta excelente e adequada, enquanto que o Caim não. O Caim trouxe, na verdade, sementes de linho para oferecer no altar. E que não teria sentido isso, né? Depois a gente vai explicar as ofertas para você entender melhor no outro vídeo, né? Mas você perceba que Abel trouxe das suas melhores ovelhas, enquanto que Caim trouxe do fruto da terra. Ou seja, não trouxe do que era dele em si, e nem adequado ao tipo de oferta expiatória. Tá? Nós estamos aprendendo já que existe uma oferta expiatória, uma oferta pela culpa, uma oferta de perdão, uma oferta de ações de graças, né? Tudo está envolvido aí. Mas Caim e Abel aprenderam com os pais. E tanto Adão como Havá, eles foram excelentes nisso. Eles trouxeram para a humanidade, e sobretudo agora para a descendência de Israel, o princípio do altar e o princípio das ofertas. Foram eles que trouxeram. Por isso que Bereshit registra esse altar e essas ofertas ali. Bom, mas aí a gente vai seguindo. Quando a gente chega em Noé, nós vamos ver ali todo o Mabul, né, que é traduzido como dilúvio, e lembrando que Mabul não é enchente, não é uma inundação. Mabul em hebraico significa revirar, né? Então as águas de cima e as águas de baixo fizeram revirar tudo, né? Movimentar tudo como se fosse um liquidificador, né? Movimentando tudo ali, e para posteriormente, quando você joga, por exemplo, água e areia coloca água e areia no liquidificador, aí você gira tudo lá, bate tudo. Quando você desliga o liquidificador, o que acontece? A areia começa a descer e fica a água limpa, né? Acima da areia. E o Mabul, ele tinha essa característica, ele vai afundar os detritos espirituais, sociais, e vai deixar a água que traz vida. Por isso que o Mabul não foi feito com fogo, porque o fogo significaria um juízo já destrutivo. O Mabul, ele visava um mikveh, uma água purificadora da humanidade. Por isso que nós temos, simbolicamente, Noa e os filhos e as esposas, né, a família ali, emergindo dessas águas, como se fosse um mikveh. Tá? Eles estão passando por um processo de purificação, de um mikveh espiritual ali. Tá? Mas em seguida, que a arca ela acaba se fixando ali no Monte Ararat, a gente vai ver que depois Noa, no capítulo 8, nós vamos ver que Noé, ele vai procurar o local específico e vai construir o altar ali. Esse lugar é o mesmo lugar que Adão e Havá construíram. É o mesmo local que Caim e Abel estiveram ali. Então agora ele está reconstruindo, vamos dizer assim, um altar no mesmo local. E ali ele vai oferecer sacrifício de animais puros. Reparem que ele sabe o que é um animal puro e o que é um animal impuro. Certo? Porque nós estamos tão perto da criação que a Torá ela é vívida. A Torá ela estava ali com Adão e Havá. A Torá estava nos dias de Caim e Abel. E é claro que conforme o tempo vai passando, a Torá ela vai ficando um pouco mais desconhecida da humanidade. Mas Noé, ele tinha esse conhecimento. O que diz o texto lá de Jeremias? Que Adonai colocará no coração do povo de Israel, de Judá e de Efraim, a Torá no coração. E isso significa o quê? Que nós vamos voltar ao estágio de Bereshit, lá de onde a Torá estava já dentro de Adão e Havá, dentro de Caim e Abel, certo? E também dentro do coração de Noa. Tanto é que ele é chamado de um homem justo e íntegro. O que é um homem justo e íntegro na Bíblia? Aquele que obedece à Torá, aquele que se empenha na obediência da Torá. Então ele oferece ali, reconstrói um altar no mesmo local, no mesmíssimo local.
Tá? E aí a gente vamos dar um outro pulo agora, vamos lá para Abraham. Quando chega Abraham, reparem que o texto diz exatamente lá no capítulo 22, Gênesis 22, que ele deveria ir com o filho, oferecer o filho no local, no monte, onde Adonai apontaria para ele. Não foi Abraão que disse assim, eu vou escolher um monte aqui dessas montanhas todas bonitas aqui, eu vou escolher. Não, o texto diz que Adonai escolheu, apontou para ele um monte. Literalmente indicou onde tinha que ser feito o sacrifício. Então Abraão vai subir o monte, e esse monte a gente vê no texto que é o Monte Moriá. Tá? O Monte Moriá. Então ele vai até o Monte Moriá, lá ele vai reconstruir um altar e vai dar o início da Akedah, da amarração de Yitzhak, né? Akedah em hebraico. Ele vai amarrar o hebraico ali e vai colocá-lo sobre o altar. E é bom lembrar que a visão do Seder Olam, né, do livro do mundo, né, da contagem do mundo, a gente percebe que Yitzhak não era uma criança, não era um adolescente, ele já era um jovem, né? Um jovem com consciência. Então chega um ponto que a gente percebe pelo texto ali que eles subiram juntos. Esse junto significa de comum acordo. Então Yitzhak já sabia que ia ser oferecido ali, nesse ponto. E aí ele, após a pergunta dele, né? Pai, eu estou vendo aqui o fogo, o cutelo, a lenha, mas e o sacrifício, né? Então ali vejam que ele agora, a partir daquele momento, ele vai saber. Porque ele percebe isso nitidamente. E quando ele vai ser oferecido, ele não entra em luta com o pai, não entra em resistência, eu vou fugir daqui que ninguém... Não, ele se permite ser amarrado, a Akedah. Então ele vai ser amarrado, colocado sobre o altar, que o altar, no altar construído no mesmo local que Noé construiu, que Adão e Havá construíram. E aí o Monte Moriá está sendo agora identificado, certo? E aí, por isso que eu estou juntando isso para você entender. Então, quando ele não chega a oferecer, né? A gente sabe disso, que ele chega a oferecer, mas no momento final, quando ele ia fazer o sacrifício, né, ele é impedido por um Malach Elohim, um Malach Adonai, um anjo de Adonai, que diz, não faças isso, porque eu sei que tu temes a Adonai, certo? Então, ou seja, não precisa passar desse ponto, porque eu sei que existe temor em ti realmente. É uma aprovação, né? Um grande teste para Abraham, para ele ser o pai de Israel, né? Aí o que a gente vai ver aqui? Por que aquele local? Porque naquele local, Monte Moriá, é o local da manifestação da presença divina. É o mesmo local que Noé foi, o mesmo local de Adão e Havá, e eu estou falando agora de manifestação da divindade. Quando a gente fala de manifestação da divindade, quando essa divindade se manifesta, aquele local se torna Kadosh, né? Sagrado. E o que significa isso? Que ali nós temos a presença de Deus. Vejam a importância disso. Ali nós temos a presença de Deus. Repare que nós temos uma dica interessantíssima no texto. Quando ele é impedido, né, de fazer o sacrifício, ele olha para o local e ele já encontra ali um animalzinho para poder substituir Yitzhak, né, ou para fazer o sacrifício. Mas ele diz, antes para Yitzhak, ele diz assim, Adonai, foi traduzido assim, Adonai proverá, né? Só que o texto em hebraico assim, Adonai ire. Adonai a gente sabe que é o tetragrama, né? Adonai ire. O que significa ire? Ire pode ser traduzido como, aqui Adonai olha, né? Ou Adonai olha em hebraico. Tá? Mas a ideia de que o olhar de Adonai está ali. Os olhos de Adonai estão ali. Né? No sentido simbólico, né? Antropomórfico. Né? Que Deus não tem olhos. Mas a ideia de que ele está olhando constantemente aquele local. Tá? E também a ideia de ire poder ser de prover. Né? De ver para favorável. Prover é ver favoravelmente. Certo? Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que esse local é o local onde Adonai coloca os seus olhos. E isso significa, literalmente, que é um lugar de santidade. Porque onde ele coloca os seus olhos se torna santo. Aquele local passa a ser o local da presença da divindade. Então, vejam que isso é muito importante. E a palavra Jerusalém, em hebraico, é Yerushalayim. Certo? Seria o local onde se vê a paz de Deus. O Shalom, né, como o pessoal fala. Então, tem ali a ideia de que
esse local é tão especificado, é tão singular em toda a Terra, porque esse local é o local onde os olhos de Adonai estão o tempo todo, e ali ele provê, ou seja, ele permite algo favorável. Tá? E, então imagine que você pudesse ir num lugar onde você soubesse que ia poder encontrar Deus. E esse é o local. Esse é o local. Então você pode ir nesse local. Tá? Mas vamos continuar você percebendo os níveis de santidade aqui. No Talmud Babilônio Rolim, 91b, a gente tem uma outra discussão dos sábios muito interessante. O texto lá de Bereshit, de Gênesis 24, fala que quando a Rivká vem vindo com o servo de Abraham para conhecer então o seu futuro esposo, né, que é Yitzhak, a Torá diz que ele estava no campo. Né? Ele foi passear no campo. A ideia de passear no texto hebraico é a ideia de que ele foi refletir, ele foi meditar, ele foi orar no campo. E ele, no campo em específico, a gente vai perceber que é esse local. Então, para Abraham era o monte. Para Yitzhak ele era o campo, né? O local ali sobre esse monte. Tá? Esse campo sobre o monte. Então ele foi ali porque ele precisava então estar junto à divindade. Ele precisava consultar, ele precisava conversar, ele precisava fazer as suas preces, ele precisava fazer a sua meditação junto à divindade, ele foi para lá, certo? E isso é muito interessante porque a gente vai entender de que os nossos patriarcas e os nossos grandes homens da Escritura Sagrada, sobretudo da Torá, eles estão continuamente nesse local, tá? Nesse local. Tá? E quando a gente vai ver depois Yaakov, também Yaakov vai ter uma experiência mística muito interessante, né? Ele vai ter aquela visão da escada, está lá em Gênesis 28, Bereshit 28. Ele vai colocar uma pedra como uma rocha, né, como um travesseiro para ele, vamos dizer assim. Ele vai dormir ali ele vai ver uma escada, ele vai ter a visão, um sonho, numa comunicação da divindade com ele. Ele vai ver nesse sonho uma escada, naquele local, Adonai no alto da escada, e aqui embaixo ele está vendo anjos subindo e descendo. Reparem que não é o contrário, né? Anjos descendo e subindo. Ele está vendo anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. Tá? E ele chega e diz, quão temível esse local. Ele vai dizer, esse local é sim a casa de Deus. Né? Ele é o portal dos céus. Isso é muito interessante. Reparem que ele faz uma conclusão, ele está dizendo assim, esse local é de fato a casa de Deus, o portal dos céus. Se ele fala que é de fato, significa o quê? Que ele está confirmando o que ele já sabia. Então ele está no Monte Moriá, de novo. A história volta para o Monte Moriá, ele está no Monte Moriá. E ao estar no Monte Moriá, ele tem essa experiência mística, e ele vai entender agora ali, de que aquele local é de fato, ele vai ter essa compreensão espiritual de que aquele local é sagrado. Ele está vendo agora ali uma comunicação entre terra e céu, entre céu e terra, e ele vai dizer que aquele lugar ali é a casa de Deus, e ao mesmo tempo ele vai dizer que é o portal dos céus. Isso é muito interessante, porque a casa é o local onde você entra. Mas quando você entra na casa, você entra e vai para onde? Nessa casa. Então ali, ao entrar nessa casa, você tem acesso ao portal dos céus. Você abre uma porta da casa e vai estar de cara com o portal, com os céus, né? Com o Shammai, certo? E o que a Torá está nos mostrando? Que esse local é um local tão sagrado que é um local de comunicação entre céu e terra. Mas essa escada que ele está contemplando, diz os nossos sábios, é a escada do futuro templo. Por isso que ele fala Beit El, a casa de Deus. Certo? Como é que é chamado do templo? Betel, a casa de Deus. Certo? Então ele está vendo a escada, a escadaria do templo, que conduz ao céu. E os anjos que ele está vendo ali, os malachim, no plural, ele é... O que é malachim em hebraico? É anjos, né? Mas a tradução mensageiros, aqueles que levam a mensagem, aqueles que levam algo, né? Que se comunicam, né? Que são... instrumentos de comunicação da divindade com o ser humano. Então, quando ele vê ali, diz que ele vê os anjos de branco, ele está vendo, os nossos sábios dizem que ele está vendo os sacerdotes, os Kohanim, subindo as escadarias do templo para fazer todo o serviço
de Avodá, né? Do templo, da casa de Deus. Então, quando eles sobem, eles estão levando as ofertas de Israel. E quando eles voltam, eles estão trazendo a resposta. Por isso que é subindo e descendo, constantemente. Você repara a constância. E ele fala assim, essa pedra será, ele unge com azeite, diz, essa pedra será a casa de Deus. Então ali já está profetizando o local da construção do templo de Deus. Por quê? Porque tem tudo a ver. Aqui Adão foi, aqui Noé foi, aqui Abraão foi, aqui Isaac foi quase oferecido, e aqui foi oferecido, não foi quase sacrificado, e aqui eu estou tendo uma experiência mística, e eu estou reconhecendo que aqui é o portal entre o céu e a terra, e aqui eu estou vendo já, na minha visão, no meu sonho, o templo, o Betel, por isso ele chama de Betel. Não tem nada a ver com a cidade de Betel, tá? A cidade de Betel é uma coisa e Betel ali no texto bíblico tem outro significado. E a rocha, ele unge, né? Ou seja, ele torna sagrado aquele local de novo ali, ele unge e diz, aqui é a casa de Deus. E futuramente a casa de Deus vai ser construída ali, o templo, né? O Beit HaMikdash, né? Vai ser construído ali, nesse local. Mas vamos lá mais um pouquinho. Então reparem que para Abraão era a montanha, para Isaac era o campo, e para Yaakov era a casa, o portal. Cada um tem uma compreensão do mesmo local ali, tá? Não são coisas diferentes. Quando eu vou chegar agora no tabernáculo, então agora eu vou chegar em Moshe, né? Em Moisés. Quando eu vou chegar em Moshe, ele também tem que ter um altar para adoração a Deus, só que o tabernáculo ele ainda é uma casa móvel, né? Uma casa que se movimenta no deserto, mas ela não está no lugar definitivo ainda. Ele já está tendo uma experiência mística de santidade de local. Então, ele tem que construir o tabernáculo. O tabernáculo vai ser um outro vídeo, tá, gente? Eu só quero chegar nesse ponto para vocês entenderem que há graus de santidade, há níveis de santidade em jogo ali, que é preciso perceber. Então, ele vai construir o tabernáculo segundo o modelo, né, que o próprio Adonai dá para ele. E esse modelo, ele é reflexo do padrão celestial, ou seja, existe um Beitel, uma casa de Deus, um tabernáculo nos céus. E ele está fazendo algo que é um modelo, ou seja, ele está se baseando no modelo disso. Não quer dizer que tenha no céu cortinas, tecidos, panos, madeiras, coisas assim, tá, gente? Ele está usando na fisicalidade, na materialidade do mundo, ele está fazendo algo que é espiritual, que é celestial. Tá? Então ele está construindo algo na terra que existe a nível espiritual elevadíssimo, celestial elevadíssimo. E aí o que nós vamos ver? Ele vai construir esse tabernáculo inicialmente na volta ali do Monte Sinai. Tá? Mas antes da construção do tabernáculo, ele já vai começar a ter uma experiência de santidade, de níveis de santidade. Quer ver uma coisa? Quando eu vejo ali no texto, Moshe sobe ao Monte Sinai, e aí Adonai ordena para ele o seguinte, olha, não subam todos aqui. Você subirá até mim. Eu falarei com você e você falará comigo. Eu transmitirei tudo para você e você vai transmitir para o povo. Isso no pico do Monte Sinai. Vamos dizer assim, no Monte Sinai ele está lá, certo? Logo abaixo, o texto nos informa que Aharon estaria um nível abaixo, aguardando o Moshe descer, passar as informações para Aharon. E abaixo do Aharon, ou seja, no sopé do monte, nós vamos ter a tribo de Levi, os levitas. E atrás ainda dos Levim ali, eu vou ter os 12 colunas. Tá? 12 colunas. E essas 12 colunas, que diz o texto que representam, né, uma coluna por cada tribo uma coluna para cada uma das 12 tribos de Israel. Então tem assim, gente, se você conseguir imaginar, vou colocar o desenho gráfico aí para você ver. Mas eu tenho Moshe com Adonai, eu tenho Aharon logo abaixo, eu tenho os Levim, né, os levitas, aí eu tenho aqui as 12 colunas, e depois eu tenho os anciãos de Israel. E vocês perceberam que nós temos ali graduação? Moshe sobe. O alto do Monte Sinai representa o céu. Né? A glória de Adonai desceu ali, a Shekhinah, o local onde ele repousa,
e ele vai e entra no céu. Literalmente eu estou falando para você, ele entra no céu, porque ali é um portal, né? Naquele momento ele está entrando no céu. Ele entra no céu, ele vai receber toda a comunicação da divindade, e aí logo a seguir, abaixo dele tem Aharon, que ele vai transmitir para Aharon, aí Aharon vai transmitir para os levitas, aí nós vamos ter 12 colunas de pedras formando como se fosse um muro, certo? Mas representando as tribos de Israel, que vai corresponder no futuro ao pátio do templo ou ao pátio do tabernáculo, certo? As colunas vão representar a divisão, ou seja, das colunas para cá eu tenho o pátio do templo, o pátio do tabernáculo. E eu tenho aqui exatamente os Kohanim, né, os sacerdotes que trabalham dentro dessa área. Então reparem que eu tenho uma comunicação direta com Moshe. Moshe transmite ao sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, que é Aharon, num nível mais baixo. O Kohen Hagadol vai passar as instruções para os Levim. E depois dessas colunas eu tenho os anciãos, os 70 anciãos de Israel, que estão logo a seguir da coluna, que representa o local da reunião dos juízes de Israel. Tá? Isso é muito importante. Então, e aí depois eu tenho o povo de Israel todo, que também está, de uma certa forma, próxima à santidade de Deus. Em relação a todas as outras nações, ninguém está tão perto da divindade como Israel. Tá? Mas perceba que existem níveis de santidade nesse local. Isso vai ficando muito claro para a gente, de que existe um lugar extremamente sagrado, e depois eu tenho esses níveis de santidade que se espalham por todo o local, mas são níveis de santidade. Mas de uma maneira geral, todos estão em contato com esse nível de santidade. Quando Moshe desce a segunda vez com as segundas tábuas da lei, que o pessoal chama de os 10 mandamentos, é Yom Kippur. Então a gente vai ter agora, no futuro, né, a instituição do Yom Kippur como um ato de total consagração. E daqui a pouco já é Yom Kippur, né? No primeiro dia de outubro já é Yom Kippur. Nesse ano de 5.780, vai virar 86, né? Mas corresponde ao calendário do Gregoriano de 2025. Então ele vai ter a instituição do Yom Kippur, que é um dia de santificação absoluta. Até vocês vão afligir as almas de vocês para estar diante de mim. Então eu tenho ali toda uma graduação de santidade. Não quer dizer que as pessoas são mais mundanas ou menos mundanas. É a proximidade com a divindade. Tá? O Moshe tinha essa característica, né? Ele tinha contato direto com a divindade. Tanto é que o texto fala que Adonai falava com ele como um amigo fala um amigo, face a face, né? Ou seja, o grau de profecia de Moshe é inigualável, certo? O grau de profecia do Moshe, do Moisés, ele só será igualado pelo Messias, tá? Pela figura do Messias. Por isso que ele fala, um profeta igual a mim será levantado do povo, no meio do povo de vocês, né? No meio do nosso povo. E aí eu tenho, depois do sumo sacerdote, ele tem essa característica de se aproximar da divindade, mas de um grau menor. Esse ofício dele não permite um contato direto com a divindade. Porém, o sumo sacerdote ele é representativo também, certo? Eu estou aprendendo a santidade, os níveis de santidade. Quem é o nosso Kohen Hagadol na era da redenção? O Messias. Entendeu? Então repare que o Messias ele é o profeta que tem o mesmo nível de profecia de Moshe, tem contato direto com a divindade. Ele é também o Kohen Hagadol, né? Aquele que recebe a mensagem dos céus, e ele vai passar para os Levim, né? Os levitas, todas as informações para que haja a santificação de todo Israel. E repare que as 12 colunas é uma para cada tribo, para justamente mostrar, vocês estão representados aqui nessas colunas. É como se porque não vai colocar 3 milhões de hebreus ali naquele momento, próximo ao monte, né? Ficaria complicado. Então ele faz um aspecto simbólico. Cada uma das colunas representa uma das tribos de Israel. Aquelas 12 colunas representam os 3 milhões de hebreus. E repare que elas estão também na proximidade do Sinai, do Monte Sinai, para que haja ali esse
espalhar da santidade de Adonai. Então, é como se eu dissesse, Moshe está na santidade, Aharon está na santidade, os levitas estão na santidade, os anciãos estão na santidade, e o povo de Israel está na santidade. Só que cada um num nível de santidade. Tá? Isso é para a gente entender como é maravilhoso o que está se passando ali. Quando a gente for olhar para o santuário, para o tabernáculo, eu vou ver também níveis de santidade dentro do tabernáculo. A gente vai ver ali o átrio, o santo lugar, o santo do santo, né? Estou falando em português. Nós vamos ver elementos dentro desses níveis de santidade. Eu vou ter ali uma bacia, eu vou ter um altar, eu vou ter uma bacia, eu vou ter uma menorá, eu vou ter uma mesa de pães da proposição, eu vou ter um altar de incenso coladinho na paroquete, como alguns falam, da cortina, que faz aquela separação entre o lugar sagrado e o santo dos santos, e tem toda a beleza do santuário, o que está desenhado, as cores, tudo é representativo de níveis de santidade. E é isso, é só um assunto para outro vídeo, mas eu só estou mostrando para você uma linha do tempo e uma linha que conduz sempre ao mesmo local. Hoje, para você ter uma ideia mais geográfica, o Cótel, que é o Muro das Lamentações, ele é o muro que ficava atrás do Santo dos Santos. Então, você tinha ali o templo, né, a parte do Santo dos Santos, tinha um espaço e tem esse muro até hoje. Então, por que as pessoas oram no muro? Porque é como se estivesse orando a um passo do Santo dos Santos. Certo? O muro, ele representa aquela divisão dos níveis de santidade. Mas é como se você chegando no Muro das Lamentações, você está a um passo do Santo dos Santos. Por isso que aquele local é sagrado. O local é tão sagrado, gente, que os muçulmanos, séculos atrás, eles sabendo que esse é um local sagrado para o povo judeu, eles, num período de fragilidade de Israel, eles dominaram aquela região e construíram uma mesquita em cima do Monte Moriá, justamente para impedir o povo judeu de estar ali. Mas isso aí é só por um tempo. Vai sair dali, pode ter certeza. O templo será no Monte Moriá. Tá? Reparem que eu pulei anos de história, mas Davi, quando ele vai ter aquela experiência com um anjo, com a espada que veio que matou milhares de israelitas, ele então decide construir o templo naquele local. Ele vai fazer a planta, né? Que ele recebeu, o templo também é um modelo do celestial, ele recebe do próprio Adonai o modelo do templo, e ele vai passar então para Salomão, porque ele foi impedido, né, por ser um homem de derramamento de sangue. Ele vai passar para Salomão, a palavra Shalom vem de paz, pacificador, né? Ele vai trazer paz, e naquele local vai ser construído o templo. Por isso que Salomão diz, neste lugar os olhos de Adonai estarão para sempre. Ele repete o Adonai Ire lá de Abraão. Então repare que tudo está interligado, e o lugar é muito específico, muito específico. Eu vou parar aqui. Vou deixar para a gente entrar mais em detalhes no tabernáculo, no templo, em outros vídeos, para a gente poder estudar esses níveis de santidade na terra. Mas você já sabe agora o local que Adonai escolheu, o local da santidade, o local onde a glória dele se revela, onde a divindade está presente, mesmo nos dias de hoje. Ocultada, mas está ali. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser mandar mensagem, mande, eu respondo todas, tá? Toda dia que eu gravo, que eu vou subir o vídeo, eu já aproveito e vou respondendo todas as mensagens. Então vocês podem olhar durante a semana que eu vou responder a sua mensagem. Será um imenso prazer. No mais, que Adonai te abençoe muito, abençoe a tua família, e que você ame cada vez mais a palavra de Adonai, que você ame a Torá. Um beijo no coração.